Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a um episódio de Só Leopode. E no episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho, né, da apresentação desse projeto que está se iniciando agora. Inclusive, estamos muito ansiosos, né, Sim. dar tudo certo. Bom, o podcast, ele faz parte de uma atividade de extensão aqui da faculdade, mas assim, não tá ligado diretamente à faculdade, representando ela, nem nada disso. É um projeto autoral nosso que a gente pegou, colocou a cara a tapa e estamos aqui seguindo. Basicamente. Alguns alunos da Faculdade de Medicina estão à frente desse projeto e alguns docentes. E a gente está aqui como forma de aprendizado, para aprender Muito. e para ensinar e para discutir ideias e compartilhar conhecimentos. Não só a comunidade que no futuro a gente vai fazer parte, né, a comunidade médica, mas também a população que a gente vai atender. Isso mesmo. E hoje a gente está com um convidado muito especial. Nosso coordenador. Dr. Gustavo. Ele é médico, psiquiatra e tem especialidade em psicogeriatria. Pelo Unicamp, em Santa Casa. E é isso, quer se apresentar, Gustavo? Mais importante que eu sou da segunda turma da Mandic de Campinas e que recebi o convite para estar com vocês e que esse período tem sido de muito aprendizado e muito prazeroso para mim. Vocês comentaram que esse é um projeto piloto, né? Um projeto autoral, e eu acho muito interessante que vocês, no momento que vocês estão, estejam fazendo coisas autorais. Tem um psicanalista importante que é o Winnicott, que ele traz que no processo de desenvolvimento maturacional, na época, o bebê, e vocês estão aqui sendo gestados para virar médicos depois, precisa do espaço criativo, do espaço potencial. Então, acho que esse outro cenário são espaços potenciais para vocês desenvolverem, por exemplo, uma das habilidades que está na nossa matriz de competência, que é a comunicação. Com certeza. Falando em competência, a ideia do nosso projeto é falar sobre educação médica, e eu queria que você resumisse, assim, essa palavra, essa expressão educação médica. Como você resumiria ela? Nos últimos tempos, né, a nossa percepção sobre educação médica ela tem ficado cada vez mais ampla, né? Então é tanto um objeto de pesquisa, tem mestrado e doutorado que acontece nisso, é objeto de análise e reflexão constante desde o início dos anos 2000. A forma como a gente educa médicos tem mudado. Desde 2014 no Brasil, com as novas diretrizes curriculares, isso também está diferente do que já foi um dia. Mas tem um texto sobre andragogia, que é a educação para indivíduos maiores, né? Então, a pedagogia fica para as crianças. E aí um texto sobre andragogia diz que na área da saúde, a gente tem um tripé. A educação profissional. Sim. Então, o que a gente discute aqui, o que a gente discute na Liga envolve isso. Educação em saúde. Então, a gente conseguir ser um bom comunicador para os nossos pacientes, para a gente conseguir ofertar conteúdo, informação de forma agilizada, de forma qualificada, e também formação permanente. Como eu falei, vocês estão no processo aqui de gestação da identidade profissional de vocês, mas depois ela vai continuar sendo construída ad eterno. Sim. E esse início, acho que a Amanda concorda também, faz muita diferença para nos tornar mais profissionais e mais seguros lá na frente, né? Querendo ou não, é uma profissão que exige o estudo para o resto da vida, é uma profissão que exige dedicação para sempre, pelo outro e pelo conhecimento, e esse início de começar a dar os nossos primeiros passos é de extrema importância para a gente. E você, como coordenador do curso de medicina, pode falar com clareza sobre isso. Sim. E mais do que tudo, um tripé assim que você citou foi a comunicação. A gente sabe quão isso é importante a gente desenvolver, não só para
ter uma boa comunicação entre nós, profissionais da área da saúde, mas também para com a população. É essencial que isso, para que a gente possa realmente passar para eles o que a gente tanto estudou, o que a gente vem tanto querendo desenvolver, que é um aprendizado, ser um bom profissional, né, da área da saúde. E hoje, dentro das competências, o que a gente tem que pode nos ajudar a isso? Dentro das competências do nosso curso de medicina. Eu pego um gancho no que vocês tinham falado antes, sobre, novamente, uma boa comunicação, né? Sim. Esse mesmo artigo que tratou sobre andragogia traz de que o objetivo final, tanto na educação de vocês, na formação de vocês, quanto na educação em saúde, é ofertar dados, ofertar informações que possam modificar de forma consistente comportamentos. Uhum. A gente tem tanto exemplo de paciente que é orientado do risco de uma diabetes descompensada, do risco do uso abusivo de substância. E por que eles persistem nisso, né? Evidentemente que isso é uma equação muito longa, é uma equação multifacetada, mas a nossa obrigação como profissional da saúde é buscar informações que de fato vão modificar comportamento. Sim. E eu acho que a gente já está treinando isso para lá na frente a gente conseguir executar isso com os nossos pacientes. Continuando, em relação às competências, né? Como eu falei, desde o início dos anos 2000, a educação médica passou a ser fundamentada em competências. E mesmo assim, isso é uma coisa que ainda está sendo estabelecida, que está sendo revisada, está sendo contemplada. É um processo em espiral, né? Sim. Hoje a Mandic tem algumas competências esperadas para o egresso. E o que é interessante do ensino baseado em competências, que é uma coisa que eu discuto com a minha orientadora também, e ela expõe para a gente, é que a gente precisa olhar para frente para ver o que a gente faz hoje. O que eu quero dizer, como a gente pretende estar daqui 10 anos, como a gente pretende estar no final do curso, é o que vai influenciar na formação hoje. A Mandic hoje tem, só para pegar como exemplo, né, profissionalismo, o egresso como colaborador, líder e gestor, cuidador, comunicador e inovador. Eu destaco o cuidador. O cuidador é um médico estrito, técnico em medicina, que se formou durante o século XX inteiro. O diferencial é que hoje a gente precisa dessas outras competências, né? Não dá para ficar só como cuidador. Uhum. Falando sobre essa inovação e gestão, Sim. É uma coisa que interessa muito a Amanda. Muito, sou apaixonada por essa área. E a gente sente isso aqui também, né? Durante o curso de medicina, de saber gerir nosso futuro, nossa profissão. E a Amanda tá tendo bastante frente na parte de tecnologia, de inovação, que também é o futuro. A tecnologia tá aí, a gente precisa usá-la. A população, de certo modo, já espera essa atualização da medicina quanto à tecnologia. Então, hoje a gente já tem telemedicina, a gente já tem um contato mais virtual com os pacientes. E a tendência é só crescer nessa área. E, assim, a gente percebe que o técnico do médico sempre foi o foco, sabe? Sempre, as melhores faculdades ao longo, assim, da história da medicina sempre foi isso. Saber fazer uma sutura, saber fazer a técnica, sabe? Mas, hoje em dia, e a São Leopoldo, acho que é um grande exemplo de faculdade que vem trazendo o desenvolvimento de outras habilidades, como o senhor citou, que é muito bom. Eu, como aluna daqui, posso falar, a questão de gestão. Tem uma frente de gestão que quem é interessado pode trabalhar nisso, e, assim, é essencial para que possa juntar o técnico que o médico tem com a habilidade de gestão, para que uma pessoa que não seja da formação médica tenha que liderar isso e talvez não consiga ter o olhar necessário para poder resolver as possíveis problemáticas ali daquela situação na área da saúde. Então, é muito bom que a gente possa construir diferentes habilidades também. Como você disse que assim, a forma como isso vai ser aplicado e mudar e fazer a diferença na vida do outro, né, é de extrema importância, porque não adianta nada a gente aplicar uma técnica se o por trás já não funciona, né? Se um hábito de vida, enfim, inúmeras coisas que a gente pode citar aqui, que a gente vê muito em educação médica e educação em saúde, que também educação em saúde também é um termo que chama muito nossa atenção. Sim. Em relação a educar o outro e educar
os leigos em relação ao nosso sistema de saúde, né? A como o sistema de saúde funciona, a como o médico vai trabalhar, a como toda aquela estrutura que a gente já conhece hoje como o SUS e também as redes particulares já funcionam. Então é um tema que a gente gostaria muito de trazer outras vezes também, principalmente sobre essa estruturação do SUS, como ele funciona, quais são as suas etapas, como esse fluxo acontece. E educação médica, a gente também aprende isso, né? Hoje a gente tem isso na nossa competência em APS, atenção primária à saúde, depois a gente vai desenvolvendo mais habilidades e também é uma das matérias da nossa grade. Porque, assim, é um problema que vem sendo pertinente na história da medicina, que é justamente essa educação em saúde, aplicando, especialmente, acho que o grupo que está mais prejudicado nisso é a população. Porque, assim, tem sim uma separação, eu acho que o SUS é um grande exemplo disso, tem um atendimento que contínuo, acompanhar diariamente ali, tem para emergência, só que, assim, a população não foi educada para utilizar ele. E isso acaba sendo um problema porque gera uma sobrecarga médica e acaba tendo uma falha aí na questão da gestão do médico, em como passar para a população. Então, é realmente um problema que a gente tem que lidar atualmente mesmo. E a expectativa do paciente sobre aquele médico naquele serviço, né? Sim. Duas coisas que se tornam muito marcantes, assim, do que vocês estão trazendo. Uma delas é uma palestra do Café Filosófico que o professor Alfredo Simonetti fez, perguntando, afinal, o que querem as pessoas? Elas querem um médico técnico ou elas querem mais do que isso? E aí um outro artigo que eu estava lendo sobre andragogia também, o referencial biomédico vai dar conta de 99% dos problemas. Mas naquele 1% em que as habilidades humanísticas forem necessárias, a gente também não pode faltar. Que é naquele momento que o paciente está mais fragilizado, né? Uma coisa também vocês comentaram sobre a APS. A APS talvez seja o cenário em que a gestão do cuidado é feita de forma mais assertiva, mais efetiva. Não à toa, os médicos de família são os que conseguem trabalhar em rede melhor. Sim. Então isso é uma das competências que a gente espera, né? Uma das competências aqui é líder e gestor, mas colaborador também, né? Então, O cuidador, né? Isso. Fazer parte disso, né? E aí falando especificamente da minha trajetória, né? Eu tô vendo que como médico, como psiquiatra, como psicogeriatra, eu sou mais útil fora do consultório do que dentro. Porque fora eu consigo agenciar todas essas coisas, pensar no currículo de vocês. Vocês comentaram, né? Se não tiver algo por trás, a educação em saúde se esvazia. A educação médica também. A gente precisa de toda uma construção anterior e aí fica a ressalva, né? A ressalva não, na verdade, o agradecimento. Eu acho que é importante a gente enaltecer a diretoria de produto que a gente tem aqui na faculdade, que pensa em todo esse currículo, porque currículo do latim vem de caminho a ser percorrido. Então é um caminho que vai ser percorrido, mas as etapas têm que ser previstas, Sim. senão se esvazia o resultado, né? Uhum. E como que a gente consegue medir esses resultados? Assim, hoje a gente tem algumas ferramentas de avaliação, mas como que isso se dá no curso de medicina? Isso aí é o desafio do século XXI, assim. A gente tem prova desde sempre. Então a avaliação do aluno é feita desde que o mundo é mundo. Mas a avaliação do sistema de educação, ela é muito delicada. É a intersecção, no caso da medicina, das ciências biológicas com as ciências humanas. Como é que eu vou mensurar que um atendimento melhorou pelas ações que eu fiz durante a formação? Existem métodos de estudo para isso. Existe um método que é o Kirkpatrick, que vai indicando. O mais básico é o aluno trazer que se sente enaltecido, se sente contemplado pelo projeto educacional. Depois a gente quer modificar comportamento e atitude, para depois a gente conseguir modificar desfecho. É difícil da gente medir. Por isso que uma das propostas que a Mandic já tem em curso é acompanhar o egresso. Eu sou fruto disso. Me acompanharam, porque é só, de fato, vendo como o egresso se coloca no mercado, como o egresso se coloca no mundo, que a gente vai calibrando
E nesse sentido, vocês vêm num momento histórico ótimo, Sim. que vocês já têm egressos Sim, que que foram- estão fazendo Sim. parte, né? E Da assim, construção. isso que você citou, assim, é muito real, porque eu acho que até um problema é essa falta de como eu vou medir que está tendo uma evolução daquele estudante. E aí a pessoa chega no mercado de trabalho e percebe que não tem essas habilidades. E aí acaba fazendo com que seja aplicado um tratamento médico com uma lacuna, sabe? Sim. Então, é realmente um problema, é realmente uma pergunta de como vai fazer. Só que, por exemplo, essas provas que até a Mandic vai fazer de egresso, é uma forma que vem para poder tentar solucionar isso e ver se dá para fazer essa análise do profissional, né? E muito a ver com andragogia, que é a questão de que o médico ele não chega só com habilidade técnica, ele já tem um conhecimento de si, ele já tem uma personalidade, Um repertório. ele já tem um repertório diferente das crianças, como você falou da pedagogia, que chegam cruas ali na escola, né? A gente já chega com uma história por trás, né? A gente já chega com um repertório de vida e, obviamente, isso lá na frente, falando profissionalmente, vai ter muito mais história e muito mais repertório acumulado. E penso que essa lacuna que a Amanda falou pode se dar através daí, né? Porque se tem uma lacuna durante o processo de aprendizagem, esse repertório ele vai chegar diferente também na parte profissional. E é importante que a pessoa, o médico, ele venha com esse repertório, mas que ele saiba que o paciente que vai ser atendido também tem um então, ele ter o repertório dele, mas saber olhar o do outro, sabe? Não pegar o do outro pra si, mas se colocar que tem uma bagagem ali também, que é essencial, né? Duas coisas que, conforme a gente está conversando, eu estou identificando as soluções, né? Sim. Lembra do tripé. O outro pé desse tripé da andragogia na área da saúde é educação permanente. Se vocês saírem do curso com a noção de que vocês vão ter que estudar para sempre e resignados, assim como eu estou, assim como todo mundo tem que estar, beleza, vou dar um exemplo de um ortopedista, um egresso de um curso de medicina que fez ortopedia. Tudo bem que o cara gosta de martelar osso, né? Direito dele. Sim. Mas se ele notar de que a habilidade de comunicação dele pode melhorar e souber que isso faz parte da construção profissional dele, tá ótimo, nosso trabalho foi bem feito. Outra coisa que eu estava vendo aqui que eu anotei em leituras para trazer hoje, né, é a expectativa e a percepção de autossuficiência e essa crença que todo aluno chega com ela. Às vezes a gente precisa calibrar, porque o aluno entra com uma expectativa demasiada em relação ao curso, e naturalmente ele vai calibrando isso, só que também não pode sair sem essa crença. Então o nosso trabalho também é manter vocês com a expectativa de que vocês podem dar conta. Sim. Tinha separado mais alguma coisa, mas eu acho que é um pouco isso, assim, nessa construção da identidade profissional. Por isso que virou ciência. Estudar a educação médica virou ciência por essa complexidade, porque o currículo é complexo, as pessoas são complexas, os pacientes são complexos, a gente é dual, uma hora a gente quer uma coisa, outra hora a gente quer outra. Então, eu acho que é importante eu tenho certeza que com esse projeto, vocês saem instrumentalizadas disso, né? Sim. E assim, atualmente a gente vê que é um problema. Os médicos em formação, eles estão, eu acho que com essa lacuna um pouco mais diminuída, mas quem já está no mercado de trabalho, o que você vê como uma solução para poder tentar atenuar essa questão? Freud descreveu em um dos textos, já na fase média da carreira dele, que uma das tarefas impossíveis era educar, a outra governar. Lacan revisitou esses textos e uma das tarefas impossíveis é fazer desejar. Ninguém faz o outro desejar por si. Então, se esse egresso, egresso de qualquer instituição que a gente está falando, né? Ele não identificar nele a necessidade, a lacuna, não vai rolar. Ele vai continuar numa posição cínica e de uma suposição de onipotência. Do jeito que eu faço, funciona e ponto. Mas o primeiro passo é esse, identificar a lacuna, identificar que ninguém é perfeito e de que tudo é técnica, tudo é aprendível, tudo é
dá para reforçar depois, né? Uhum. Só deixar claro que eu não tenho nenhum problema com os ortopedistas. É importante. É só que é um outro lado, né, desse... É diametralmente oposto àquilo que eu faço na vida, né? Sim. Então, foi só um exemplo. Que é a psiquiatria, que é ouvir, né? Muito outro. Não Escutativa. É. E é isso. A gente queria saber de vocês, se vocês conheciam esse termo, educação médica e educação em saúde também, né? Que andam juntos. Sim. E acho que enfatizar aqui que esse é um trabalho que vem sendo desenvolvido não só para o estudante de medicina, para quem é da área da saúde, mas também para a população, tentar entender um pouco melhor essa organização da saúde e tudo mais, que é essencial para que possa ocorrer uma evolução, né? Um bom desenvolvimento dessa área. Agradecer a participação do Dr. Gustavo. Por ter tocado aí. Provavelmente ele voltará muitas outras vezes aqui. Muitos outros Contem assuntos, comigo. um pouco de psiquiatria da próxima vez. Claro. Saúde mental, setembro amarelo agora, né? Importante a gente Faço falar. questão da gente gravar em outubro, porque todo mês é um mês amarelo pra gente cuidar disso. Com certeza. E a gente já tá com muitas ideias para esse projeto, muitos convidados em mente, muitos assuntos. Gritando de todo mundo. Saúde da família e comunidade gritando. Com certeza. E é isso. Muito obrigada por estarem até aqui. E é isso. Depois, né? Até o próximo. É isso. Acho que vai ser um por mês. Dá like. Like, compartilha. Compartilha pra todo mundo, pra sua família, pros seus amigos. Seu curso de medicina, seus amigos. A gente quer de graduação. levar o conhecimento, que é essencial, né? A gente quer falar e no final falou. A Carol tava aqui no fundo fazendo assim, eu achei que é porque tinha sido bom. Mas é que ela queria like. Ela queria like. Tá bom, gente? É isso. Até a próxima. Até mais. Beijinhos.